quero nesse momento compartilhar uma palavra ao seu coração que está no livro de Isaías, capítulo de número 61. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Isaías de número 61. Livro do profeta Isaías, de número 61. Eu quero falar um pouquinho sobre as estações do avivamento, sobre tempos de avivamento, como podemos vivenciar isso e o que ele nos traz para a transformação da nossa vida, da nossa prática cristã. A Bíblia nos diz no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 61, diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Outras traduções, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinzas, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, aleluia, e restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Aleluia! Senhor, fale conosco. Senhor, ministre sobre os corações de cada um dos teus filhos que estão presentes ouvindo esta mensagem, que sejam edificados, tocados e alimentados por tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, aqui o profeta Isaías nos traz a lembrança e a referência de uma palavra profética, de uma palavra de direcionamento para um tempo de avivamento, para um tempo onde o povo experimentaria milagres especiais da parte do Senhor. Então veio essa palavra profética por intermédio do profeta Isaías, dizendo: olha, porque o Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração e a proclamar o ano aceitável do Senhor. A primeira coisa que eu vejo e lição que nós tiramos dentro desse texto é que em tempos de avivamento nós podemos tirar de tantas lições. Eu quero destacar algumas delas, e a primeira que eu vejo é que no tempo de avivamento ele nos traz a consciência de quem eu sou em Deus. A primeira coisa que nós vivemos num tempo de avivamento é o entendimento, a consciência de quem eu sou em Deus. Quem eu sou em Deus? Eu sou ungido para pregar as boas novas. Você é ungido para pregar as boas novas. Você foi chamado para ser um propagador da verdade de Deus. Você foi comissionado, ungido e separado para ser um atalaia, um profeta, para ser uma voz que clama no deserto, para ser a resposta ao sedento, para ser a água, aquele que está com sede,
sede, para ser um alimento para aquele que está faminto, para trazer resposta ao que está clamando. Você foi chamado para ser a resposta de Deus para esta geração. O que essa geração clama ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus foi depositado dos céus em você, para que você pudesse assim manifestar a revelação de quem Deus é na terra, a revelação de quem Deus é para os seus familiares, a revelação de quem Deus é para os seus amigos, a revelação de quem Deus é para os seus vizinhos. Ei, saiba de uma coisa, Deus não vai descer na terra para evangelizar os seus parentes, para trazer cura aos seus vizinhos, para poder se manifestar para a sociedade, para os seus amigos de faculdade, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Não, Ele te ungiu para que você seja essa resposta do céu. Ele está aguardando uma manifestação do seu sim para Ele, para que venha dele para você o amém de Deus, para que dele venha o favor e o ok, a chancela para a ação profética que esta geração necessita. Hein? Sabe quem é que vai acabar com a fome da nossa nação? É você. É a manifestação dos filhos de Deus. Sabe quem é que vai trazer resposta de cura e manifestação para os que estão enfermos? Sabe quem é? Você. Por quê? Porque o Senhor já lhe deu poder e autoridade. Ele já te ungiu para ser um propagador das boas novas, para ser um anunciador da sua graça e da sua verdade. Portanto, entenda primeiramente que você foi chamado por Deus para cumprir um propósito. Você foi ungido para pregar as boas novas, para restaurar os contritos de coração, para restaurar os que têm os seus corações quebrantados, quebrados, destruídos. Ei, quem não tem entendimento de quem é e do que quer, ele não conhece o Deus a quem ele serve, e muito menos para onde ele está indo. Quem não tem esse entendimento de quem Deus é e do que ele é, ele não conhece nem muito menos a Deus. Ele já revela que ele não conhece a Deus e nem para onde ele está indo, não sabe nem para onde está indo. E aí fica muito fácil e muito claro aquele ditado que para quem não sabe para onde quer ir, o que quer ou o que é, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É por isso que o apóstolo Paulo, ele já falava que as pessoas são caminhadas, elas são levadas por ventos de doutrinas. Por quê? Porque ela não sabe o que ela é diante de Deus, ela não teve entendimento de quem Deus é para ela e nem muito menos para onde ela quer ir. Então é o perfeito tanto faz como tanto fez. É o deixa a vida me levar. Ah, não tô nem aí, deixa a vida me levar. Se você não tiver entendimento de quem você é diante de Deus, você não vai desfrutar aquilo que Deus tem dado para você. Tudo o que precisamos já está liberado nos céus. Efésios 1, verso de número 3, número 4, fala a respeito disso. Ele já liberou sobre nós toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que você precisa de entender é que eu tenho que tomar posse daquilo que eu já recebi da parte do Senhor, daquilo que eu já fui chamado pelo Senhor. Segundo segredo que nós tiramos em tempos de avivamento: em tempos de avivamento, eu sou conduzido a desfrutar dos profundos efeitos da salvação. Quais são esses efeitos da salvação? O primeiro deles, proximidade do homem para com Deus. É um tempo na qual nós somos gerados com frutos de arrependimento. É o momento em que eu me deparo com as minhas vergonhas, me deparo com os meus pecados, me deparo com as minhas falhas, me deparo com o meu caminho conturbado, e eu tenho um
encontro real com a santidade, com a graça, com a verdade de Deus, e eu sou transformado, eu sou levado ao arrependimento, eu sou levado à consciência de que eu necessito de transformação, de que eu sou pó, de que eu sou cinza, de que a graça de Deus, se não for a graça de Deus sobre mim, eu não sou nada, que se não for a misericórdia e o favor de Deus sobre mim, eu não chego em lugar algum. E é por isso que o Senhor às vezes nos encurrala em voltarmos novamente aos frutos da salvação, que é de nos aproximarmos. Só tem um entendimento de que necessita de arrependimento quem se aproxima de Deus, porque quem se aproxima de Deus não consegue se esconder de Deus. Você se torna tão íntimo de Deus a ponto de você ficar desnudado diante dele e você não conseguir enganar ninguém. Você não conseguir enganar ninguém, que você não consegue fazer o seu devocional, que você lê um versículo por semana, que você não está nem aí com a sua vida com Deus, que você não está preocupado com o seu cotidiano, com os céus, e aí Deus manda uma quarentena dessa para ver se você se encurrala, volta ao arrependimento. Em 1 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é isso? É Deus falando para o homem: lembra-se novamente do fruto que eu liberei para você, fruto de arrependimento, que só é gerado na intimidade, a intimidade que desnuda o homem e revela quem somos nós diante de Deus. Pó, pobre, cego, nu, dependentes plenamente da graça e do favor dos céus. O que é que me conduz novamente num tempo de avivamento? A salvação me leva à transformação da minha mentalidade. Romanos capítulo 12, verso 2 fala sobre isso. Transformai-vos o vosso entendimento. O texto original fala sobre metanoia. O entendimento fala sobre metanoia. Metanoia é a palavra grega que fala sobre transformação, mudança de pensamento, mudança de entendimento, mudança de caráter, mudança da forma de agir, da forma de pensar, da forma de ser. Quando nós temos uma transformação na nossa mentalidade, a nossa visão é transformada, a nossa forma de falar é transformada, aquilo que nós temos e que nós pensamos, ela tem uma abrangência, uma medida lato sensus, ela cresce, ela expande, ela ganha novos patamares, novas dimensões em Deus, e é isso que Deus quer fazer com você, transformar o seu entendimento, transformar o seu pensamento, para que você possa compreender e entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para você, não limitado naquilo que os seus olhos veem, não limitado naquilo que é natural, mas naquilo que está no mundo sobrenatural, liberado para você. Deus tem patamares muito maiores do que você imagina, muito maiores do que você pensa, muito maiores do que os seus olhos podem ver, do que o que as suas mãos podem apalpar ou o que os seus pés conseguem pisar. Deus está liberando lugares maiores em você, mas se você não tiver entendimento transformado, você não vai ver, você não vai conquistar e você não vai possuir, porque se não houver uma transformação de mentalidade, isso é um efeito dos filhos de Deus. Por isso que a proximidade primeiro gera o arrependimento, depois que gera o arrependimento, você tem um entendimento de que precisa de mudar de mentalidade. Eu pensava desse jeito, agora eu não posso mais pensar desse jeito, porque eu não sirvo um Deus que é pequeno, um Deus que me coloca numa caixinha, eu sirvo um Deus que tem uma mentalidade expansiva ao meu respeito, ao respeito do meu chamado, ao respeito do meu emprego, a respeito da minha família, a respeito dos projetos que Ele tem preparado para mim. Ei, Deus está te impulsionando a você pensar grande, a você planejar grande, a você projetar diante de Deus. Eu ministrei na última semana dizendo
que ainda 2020 não acabou. Quais são os seus planos para o restante dos próximos 6 meses? Quais são os planejamentos que você tem feito? Ou será que a crise tem te encurralado a ponto de você pensar pequeno, de você não acreditar e não ter a transformação do seu entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ou tem feito com que você coloque na gaveta os seus projetos? Qual tem sido o seu entendimento? Transforme a sua mentalidade, tenha uma metanoia, uma transformação de mente, para que você possa viver a bênção de Deus. Terceiro segredo que me traz o efeito da salvação, ela gera em mim fome e sede em compartilhar o que eu tenho recebido de Deus. Primeiro deles, ele gera arrependimento. Segundo deles, gera transformação na nossa mentalidade. E o terceiro, ele me gera fome e sede em compartilhar o que eu estou recebendo de Deus. É como aquele cego que ele foi curado por Jesus. E Jesus falou para ele, não fala para ninguém. Ele saiu desesperado correndo os fariseus dizendo, eita, esse não era um ceguinho lá? O que você está fazendo que você está enxergando? Não, me curou, um homem passou por mim, ele me curou e eu estou curado, né? E ele saiu como aquela mulher mulher samaritana que estava colhendo água no poço. E quando Jesus trouxe a revelação, a palavra de ciência, de conhecimento para ela, a ponto de revelar o profundo e escondido da vida dela, fez dela automaticamente uma evangelista. Aquela mulher se tornou tão impactada, foi tão marcada pelo encontro real com a verdade de Deus, com o próprio Messias, que ela saiu dali e desceu para Samaria, para as Decápolis, para as 10 cidades que tinham na proximidade, se tornou uma evangelista. A partir daquele momento teve a vida dela transformada. Sabe por quê? Porque não existe ninguém que tenha um encontro com o Senhor que não tenha gerado dentro de você fome e sede em compartilhar das suas verdades. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, até conhecido, capítulo 11, verso 23, porque o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Ou seja, tudo que está em mim, ele não pode reter em mim, ele tem que fluir. Tudo que eu recebi do Senhor é tão grande, é tão sensacional, é tão extraordinário, é tão sensacional, que não consegue parar em mim essa fome e essa sede que eu tenho de Deus. Eu tenho de compartilhar, eu tenho de repassar, porque o que eu recebi do Senhor, e eu também vos ensinei. O que eu tenho recebido de Deus, eu compartilho. O que eu tenho recebido de Deus, eu consigo trazer a outras pessoas, para que outras pessoas tenham sede e fome de Deus. Esses são os efeitos que nós temos gerados da salvação em um tempo de avivamento. Nos tempos de avivamento também, eu sou animado a restaurar lugares que foram assolados e destruídos por gerações. Em tempos de avivamento, eu sou animado a restaurar lugares que foram assolados e destruídos por gerações, a quebrar com os paradigmas da religiosidade que travam pessoas, que paralisam chamados, que paralisam corações. Restauração da voz profética. Esse é o tempo da restauração da voz profética, onde a escassez e raridade de visões e da voz profética, como no tempo de Eli, ou quando havia essa escassez da voz profética, quando há escassez disso, há o desprezo dos filhos e a maculação do altar. É por isso que Deus está levantando essa geração para restaurar a voz profética, lugares que foram assolados, lugares que foram marcados, magoados, maculados por conta da ausência da voz profética. Deus está levantando nesse tempo a restauração da voz profética, aonde vai haver restauração
restauração dos muros, aonde haverão restaurações de cidades, aonde haverão restaurações de chamados, aonde haverão restaurações de famílias, aonde haverão restaurações de ministros, de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, que serão a resposta de Deus para esse tempo, para esta geração. Pessoas que foram marcadas, que foram seladas pelo Espírito Santo para serem a restauração desse tempo. Um tempo onde haverá restauração de caráter, restauração da comunhão, restauração da personalidade, restauração da paixão pelo reino, restauração do respeito, restauração da obra do Senhor. Esse é um tempo aonde o Senhor levantará restauradores que levantarão as cidades que dantes foram assoladas e destruídas de geração em geração. Coisas que aos olhos humanos parecem ser impossíveis de acontecer. É nesse tempo de avivamento que o Senhor irá transformar e nos levantar para sermos a resposta da nossa nação. Guarde esse devocional dessa noite no seu coração. Em tempos de avivamento, teremos consciência de quem nós somos em Deus. Seremos levados novamente a desfrutarmos os frutos da salvação, que é a proximidade de Deus, transformação da nossa mentalidade e fome e sede por Deus. E por último teremos uma restauração das estruturas dos lugares que antes foram assolados. Estruturas emocionais, estruturas psíquicas, estruturas de relacionamento, estruturas até mesmo físicas, estruturais, que foram derrubadas ou perdidas com o tempo em razão de ações tomadas fora do propósito de Deus, ou até mesmo desajeitada por ausência de direção e da restauração da palavra profética que lhe daria direcionamento. Esse é um tempo onde o Senhor está nos levantando a um novo nível, a uma nova atmosfera espiritual, onde seremos imergidos, submergidos em Deus e entenderemos quem Ele é na sua profundidade, na sua totalidade. Esse é o tempo de avivamento. Esse é um tempo de avivamento. O tempo de avivamento já está rolando, já está acontecendo. Ele não há de vir, ele não há de acontecer, ele já está acontecendo. Só depende de você entender quem você é, tomar posse dos frutos da salvação e ser a resposta de Deus para a restauração desse tempo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Aos teus filhos, ó Deus, que foram tocados e marcados por esse tempo. Aos que foram, ó Deus, impulsionados, ó Senhor, as nossas redes sociais a ouvirem essa palavra. Toca, Senhor, nesse momento nos corações. Quantos estão nos ouvindo, Senhor, e que estão precisando primeiro de entender qual é a sua identidade em Deus. Não compreenderam, não tiveram entendimento profético de quem eles são, para que eles foram chamados. E o Senhor nos trouxe a revelação de que nós somos ungidos, separados e escolhidos para cumprirmos a tua vontade, o teu chamado nesse tempo. Traga este entendimento aos teus filhos.
traga a revelação dos frutos da salvação que gera arrependimento, transformação de mentalidade, nos gera fome e sede por Ti, fome e sede por vidas, fome e sede pelo Teu reino, e que nos leva a restaurarmos lugares que foram assolados, restaurarmos relacionamentos, restaurarmos pensamentos, restaurarmos estruturas segundo a mentalidade do Senhor e o propósito do Senhor. Deus, nos alinha-nos com a Tua verdade, com a Tua graça, e que, ó Deus, possamos ser alimentados por esta palavra nessa semana, ó Deus, e sejamos tocados pelo Senhor no continuar desse restante dessa semana, Deus, do restante dessa semana, sejamos alimentados, tocados e direcionados para cumprirmos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Foi muito bom termos esse tempo de palavra. Espero que vocês tenham sido tocados pela palavra de Deus, que o Senhor tenha te pegado aí, tenha pego você na sua casa com a palavra de revelação, de entendimento de quem Deus é e do que Deus está agindo e fazendo nos nossos tempos, nos nossos dias. Eu quero, no final da nossa celebração, te dar a oportunidade para que você possa, nesse momento, dedicar ao Senhor a sua generosidade, a sua oferta, o seu dízimo. Aqui ao meu lado, se não me engano, não sei se está aqui ou está aqui, né? Está aqui do meu lado o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular, abrir a câmera do seu celular, escanear o QR Code, ele vai te direcionar para a página do PayPal, e lá você pode fazer a sua oferta em gratidão ao Senhor, em júbilo ao nosso Deus que tem feito grandes coisas por nós. Ou, se você preferir e achar melhor, pode solicitar por meio dos nossos chats, tanto do YouTube quanto do Facebook. A gente já pega e já te repassa as informações agora, o número das contas da igreja, para que você possa fazer a sua oferta de gratidão e a sua generosidade no altar do Senhor. O salmista nos diz no livro de Salmos, de número 116, verso de número 12, dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Eu acho que, por mais que a gente dê a nossa própria vida, não paga pelos benefícios e pela graça, pelo favor que o Senhor tem tido conosco e tem nos dado todos os dias. Só o motivo de estarmos aqui respirando, em pé, acordado, temos a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, estamos bem, é o mínimo que nós temos para nós oferecermos a Deus gratidão, oferecermos ao Senhor honra por tudo que Ele tem feito. E uma das formas que nós podemos honrar o Senhor é através dos nossos recursos financeiros, através do nosso patrimônio, através daquilo que o Senhor tem dedicado e entregue às nossas mãos. Então, você fica na liberdade para poder ofertar ao Senhor nesse momento, dedicar ao Senhor a sua oferta e a sua gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, 2 recados. Amanhã, sexta-feira, não, amanhã é quinta ainda, né? Na próxima, sexta-feira, 21h30, nossa live de oração, momento de oração, tempo de oração. Deus tem respondido a gente de forma assim extraordinária, muitas pessoas sendo tocadas por Deus, curadas. Deus tem se manifestado e tem movido de forma extraordinária nesse tempo de hoje, na nossa geração. Então você é mais do que o nosso convidado para participar conosco da nossa live de oração, das 21h30 até as 22 horas no máximo, 22h10, 30 minutinhos aí de oração. Você é o nosso convidado para participar conosco. E domingo agora, nós teremos ainda o nosso último domingo online, somente online, porque isso vai perpetuar por muitos anos, por muito tempo, né? E é uma ferramenta de Deus para a igreja, onde dá um alcance para muitas pessoas que não podem estar presentes no templo para poderem cultuar o Senhor, mas nada melhor do que estarmos presencialmente no templo para oferecermos ao Senhor a nossa gratidão, o nosso culto, e dedicarmos ao Senhor no local onde o Senhor consagrou e separou para que possamos oferecer a Ele a nossa oferta de cultuar, né? De cultuar e de dedicar a Ele a nossa vida. Então,
Nesse domingo, às 10 da manhã, ainda a nossa celebração. E no próximo domingo, dia 5, acho que já é o próximo domingo, no próximo domingo, né, sem ser esse, o outro domingo, dia 5/7, estaremos já nos nossos cultos, nas nossas reuniões presenciais, às 18 horas, na Álvaro Guimarães 2996. Nós vamos deixar as informações pelas nossas redes sociais, pelas redes sociais da igreja, o Instagram, o Facebook, para que você possa ter acesso a mais informações dos nossos cultos, das nossas celebrações ao vivo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha amanhã a melhor quinta-feira da sua vida, que você seja tomado por essa presença de Deus. Não se esqueça, você foi ungido, escolhido para pregar as boas novas aos quebrantados de coração e ser a resposta de Deus para essa geração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo e Eterno sejam sobre você, tua casa e tua família desde agora, para todo sempre. Amém e amém. Beijos no coração. Amo vocês em Jesus e até o próximo encontro, querendo em Deus. Tchau, tchau, gente.